Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e este é o Batata Diário, o seu programa de dicas do Diário do Capitão. E hoje nós vamos continuar nossas análises, de episódios de Jornada nas Estrelas. Vamos retornar a TNG, tá? Mais especificamente ao 14º episódio da primeira temporada, intitulado 11001001, né? Você já está vendo que a parada aí é meio binária, né? Mas, bom, vamos lá. Do que se trata desse episódio, né? A Enterprise, né? Ela está indo para a base estelar 74 para poder fazer manutenção e reparos, né? E aí é muito interessante a gente ver a Enterprise chegando nessa base estelar 74, porque todo esse processo de chegada é um enorme easter egg, né? Que se refere ao que? A Jornada nas Estrelas 3, à procura de Spock, né? Quando a gente vê, né, a Enterprise aí do Kirk, do McCoy, do Spock chegando, né, à Terra, né, e a doca espacial, né, no caso, né, e você vê toda aquela grandiosidade, né, da doca espacial, né, toda aquela coisa da Enterprise entrando, né, na doca espacial, né, ela estacionando ali, né. Então é muito legal porque é uma referência muito legal que foi feita, né, a TOS, né, a um longa de TOS, né, que é justamente a procura de Spock. Foi muito bacana esse pedaço, né, que a gente vê a Enterprise D fazendo isso, né, ela chegando, né, à base estelar e ela estacionando, né, no caso. Foi muito bacana esse pedaço, né. Mas aí o que acontece? Quem vai fazer os reparos, né, vai ser uma espécie, né, de um planeta que só raciocina em língua binária e só trabalha em pares, né? Então, bem aquele estilo mesmo daquela coisa que a gente viu lá no início da computação de linguagem binária, de bits, de bytes, de sim, de não, de 0 e de 1, né? Toda essa coisa, né? E aí eles vão começar a trabalhar, né, na nave, né? Isso desperta uma suspeita do Wesley, né, e uma suspeita, né, do Riker, né? O Riker pede, né, para o Wesley ficar ali, né, sendo vigiando, né, os caras ali, né, os binários ali, coisa e tal, que eles falam numa linguagem muito estranha entre eles ali, né? E aí o que acontece, né? Vai chegar uma hora, né, que o Riker vai ser convidado pelos binários a testar o holodeck, né? O holodeck estava apresentando problemas, né? A gente viu isso nos outros episódios, né? E aí o que acontece? O Riker vai fazer uma simulação, né, de um bar, né, na década de 50 nos Estados Unidos, onde se tocava jazz, né? E tinha uma mulher muito, muito, muito linda lá, né? Uma simulação holográfica muito bonita, né? A mulher era muito perfeita, né? E o Riker vai se envolver, né, emocionalmente com aquela mulher lá, né? Vai começar a namorar, coisa e tal, né? O Picard vai procurar o Riker, né, no holodeck, né? Ele vai também começar a conversar com essa moça, vão ficar os três conversando lá, etc, etc, né? E essa parte do episódio ficou muito maçante, mas faz parte, né, da narrativa do episódio. E aí o que vai acontecer? O Wesley, né, como sempre, né, o menino prodígio lá vai detectar um problema, né, na nave. Ele está percebendo que o campo de contenção magnético lá que segura a antimatéria está se deteriorando. Isso vai provocar a explosão da nave, né? Ele avisa essa situação para o Data e o Data manda evacuar a nave, né? Ele faz a Discovery fazer uma partida, né, automática, né, para esvaziar, para, vamos dizer assim, tirar a nave, né, da base estelar 74 e impedir que, né, a base exploda junto com a nossa Enterprise aí, né, no caso, né. Só que o nosso Riker e o nosso Picard estavam dentro do holodeck, né. A próprio computador da nave falou, né, que não tinha mais ninguém na nave, né, quando o Data perguntou, né, mas o Picard, né, e o Riker estavam lá dentro. Quer dizer, isso daí foi uma tramóia, né, que os binários estavam fazendo, né, ainda não se sabia por quê, né. Então, quer dizer, quando a nave ela sai, né, quando a Enterprise ela sai da base estelar, né, ela entra em dobra e vai em direção ao planeta dos binários, né. Os binários também não saíram da Enterprise, né, então o Data, né, viu que a escolha, vamos dizer assim, o caminho mais lógico, né, que a nossa Enterprise tomaria seria para o planeta dos binários, né. E aí, conversa vai, conversa vem lá no holodeck, né, o Picard que falou assim, agora eu preciso ir embora, coisa e tal, né, mas a mulher, né, a mulher holográfica lá, perfeitinha lá, falou, não, fica um pouco mais, né, e quando ele percebeu, né, que ela estava insistindo muito, o Riker também percebeu, né, os dois saíram, né, e percebendo que a nave estava em alerta vermelho, estava viajando, né, em dobra, né,
O campo, né, magnético lá que fazia a contenção da antimatéria já tinha sido recuperado, né? E a Enterprise estava indo, né? Sabe-se lá para onde, né? Na cabeça do Riker e do Picard, né? E a ponte, né? Ali interditada, eles não conseguindo entrar na ponte, né? Aí eles fizeram um dramazinho lá, ligaram a sequência de autodestruição da nave, que eles tinham que estar na ponte em 5 minutos para ligar a sequência de autodestruição lá, uma coisa completamente desnecessária para a história, né? Porque no final das contas eles conseguiram acessar a ponte, né? Eles conseguiram acessar a ponte, né, se teletransportando, né, no caso, né. E aí eles encontraram, né, os 4 binários, né, que estavam mexendo no computador da nave completamente desativados, né. Os binários, né, são uma espécie que tem uma ligação muito grande com computadores, né. E aí o planeta dos binários tinha um computador central que estava desativado e isso estava provocando a morte dessa espécie binária. Por que esse computador estava desativado? Uma supernova próxima ao planeta ia explodir, né? E aí o pulso eletromagnético da explosão da supernova ia estragar o computador. Então o que esses binários estavam na verdade fazendo, né? Por que eles sequestraram a Enterprise? Porque eles quiseram transferir todos os dados do computador deles para o computador da Enterprise, que tinha capacidade disso, de armazenar esses dados todos, né? E aí, enquanto a supernova estaria explodindo, eles desligariam o computador, né, para esse pulso eletromagnético não destruir o computador, né, e depois que o pulso eletromagnético passasse, eles colocariam os dados de volta, né, no computador, né, deles, né. E aí o que acontece, né? É claro que o Riker e o Picard eles vão descobrindo isso aos poucos, né, quando a nave quando a Enterprise ela chega, né, e fica em órbita do planeta dos binários, eles percebem, né, que o computador está desligado, né, eles sabem dessa importância do computador para os binários, coisa e tal, né, e aí eles vão conversar com a mulher, né, eles vão conversar com a mulher lá do holodeck, né, que tinha sido programada pelos binários, né, e aí ela explica a situação da supernova, coisa e tal, só que ela não sabia como transferir os dados, né, da Enterprise, né, para o computador, né, dos binários, né. E aí o Riker e o Picard vão lá para a ponte, eles ficam tentando adivinhar, né, os dois começam a trabalhar em dupla, né, como os binários trabalhavam, né, e aí ele chega e fala assim, mas é interessante a gente perceber, ele chega e entra em contato com o Data, né, o Data há zilhões de anos-luz, né, eles conseguem se comunicar pelo comunicador, ficou um negócio meio esquisito, e aí o Data fala, não, devem ser a senha, deve ter uma senha de acesso, né, e essa senha deve ser binária, né? Deve ser um código de 8 a 16 caracteres com 1s e com 0s, né? Então, de repente, vocês botam lá, entendeu? Botam lá para o computador procurar o dado, né? Aí eles acabaram achando o dado, acabaram fazendo a transferência, o negócio todo. E foi assim, né? E aí eles perguntaram, depois que os binários acordaram, né? Quando os dados voltaram para o computador, os binários voltaram ao normal, né? Eles perguntaram para o binário, por que vocês não pediram ajuda para gente, né? Aí os binários, porque vocês podiam falar não. Ele falou, mas a gente também podia falar assim. Mas a gente não podia cobrir o risco. Quer dizer, os binários eles só pensam em termos de sim e de não. Eles não pensam em termos de mais ou menos, por exemplo, né? Então, quer dizer, eles acharam melhor fazer todo esse processo de sequestro da Enterprise, de levar a Enterprise para lá, de transferir os dados, do que eles falarem e tomar o medo de tomar um não na cara, né? Então, quer dizer, foi um episódio mais ou menos, né, no caso, né? Só no final do episódio que o Riker, né, quando tudo voltou ao normal, né, a Enterprise volta lá para a base Estelar 74, o Riker pede uma folgazinha para voltar no holodeck, né, para ver aquela mulher bonitona de novo, e a mulher já era outra. A mulher, quer dizer, ela fazia parte da programação dos binários, né, por ser tão perfeita, coisa e tal, né. E aí o Picard fala, às vezes é melhor a gente não levar alguns relacionamentos à frente, né, mas aí o Riker ficou lá com uma dorzinha de cotovelo no final do episódio, né. Mas o engraçado desse episódio é o seguinte, né? Eles botam, né, que esses binários ali em linguagem de 0, de 1, coisa e tal, essa coisa do início da computação, né, deu origem a uma espécie sofisticadíssima, né, que vivia em interação com o computador, coisa e tal, né? E eles chegaram a fazer um programa de holodeck maravilhoso com uma mulher praticamente humana, né, no caso, uma mulher holográfica praticamente humana ali, né? E é interessante a gente perceber, né, que mesmo eles sendo altamente sofisticados, eles trabalham nessa linguagem binária de 0 e 1, lá dos primórdios da informática, né, e com essa linguagem de 0 e 1 eles não conseguiram se comunicar, né, com os humanos, né.
porque eles tinham medo dos humanos falarem não para eles, ao invés de falar sim, né? Quando poderia se discutir, se debater essa coisa, né? E os binários tomaram essa atitude aí, né? Vamos dizer assim, meio translocada, né? Apesar de ser considerada uma espécie sofisticadíssima que trabalhava em linguagem binária, né? Então, quer dizer, esses binários eles têm meio que um paradoxo envolvido aí, né? Na construção deles, né? Como personagens, né? Quer dizer, é um negócio meio estranho, né? Outra coisa que é interessante da gente falar também, que é um episódio muito bacana para trabalhar o quê? O relacionamento do Riker, né, com, né, o Capitão Picard, né? A gente viu bastante isso, né? Os dois ali trabalhando juntos em equipe, né? E eles tiveram que trabalhar sem a ajuda da tripulação da Enterprise, né? O que foi uma coisa interessante também no episódio, né? Então o episódio ele não vai muito além disso não, né? Ele tem essa coisa do easter egg, né? Ele tem essa coisa desses binários trabalharem de uma forma meio esquisita, né? De serem uns personagens parece que meio mal construídos, né? E essa coisa, né, do Picard ali, né? E o Riker, né? Aprofundaram o relacionamento deles nesse episódio, né? Um episódio também de construção de personagens. Tá certo, gente? Fico por aqui desejando vida longa e próspera. Esse texto vai estar lá na Batata Espacial e, né? Curtam, compartilhem, comentem o Diário do Capitão nas redes sociais, que essa ajuda de vocês sempre nos é muito bem-vinda, tá certo? Abração, fui e até a próxima.